Futuro da estética para os próximos anos. Você que está ligado aí na estética, você que gosta de uma cirurgia estética ou que queira se sentir bem, autoestima. Isso, na verdade, todo mundo gosta, todo mundo quer se sentir bem. Então, o futuro da estética na cirurgia plástica a gente vai estar falando hoje. Isso é muito comum, os questionamentos sobre como vai ficar o resultado, o que vai ser o resultado da cirurgia, como que a paciente vai ficar com o abdômen, como vai ficar com a mama, como vai ficar com o rosto. Então, a gente vê cada vez mais a busca da naturalidade. Isso é muito interessante, isso é muito bonito. Tá acabando aquela fase da paciente boneca, paciente com aquele peito redondo, paciente com a barriga totalmente esticada, paciente com a cinturinha toda fininha. A gente vê cada dia mais no consultório a busca pela naturalidade. O que a gente pode observar muito também? A busca pela saúde. A gente tem visto isso muito na cirurgia de explante, pacientes com problemas com a prótese, paciente que não deseja a prótese, não deseja um corpo estranho dentro dela, acaba procurando a gente para poder realizar o explante e ficam muito contentes com o resultado de uma mama natural. Então, a gente observa que o futuro da cirurgia plástica é a busca da naturalidade, a busca da autoaceitação. Tem passado aquela fase de pacientes que gostam de mamas, peitos lá em cima, altos, face toda esticada. Então, hoje a gente vê que pacientes acabam fazendo vários procedimentos estéticos no rosto, tentando prolongar a cirurgia, deixar essa cirurgia um pouco mais para frente. Lógico, tem paciente que exagera nos procedimentos estéticos do rosto, que aí fica um pouquinho feio, aquele lábio muito preenchido, aquela maçã do rosto muito preenchida, mas a gente tem visto que cada vez mais isso tem diminuído. As pacientes têm buscado uma naturalidade. E na cirurgia plástica, a busca da naturalidade, a busca da autoaceitação, são cirurgias que a gente realiza sem uma prótese, por exemplo. A gente vai modelar aquele tecido mamário, a gente vai levantar o tecido mamário, a gente vai tirar o excesso de pele do tecido mamário, dando um contorno para essa mama mais bonito, porém sem utilização de prótese de silicone, por exemplo. E isso vai ajudar na naturalidade, isso vai ajudar na melhora da saúde da paciente também. Por quê? Porque ela pode desenvolver alguns problemas de saúde, ela pode ter contratura capsular, ela pode ter ruptura, ela pode ter doença do silicone, ela pode ter síndrome ásia. Então são alguns problemas que podem ocasionar a cirurgia que muitas vezes a paciente não quer isso mais para ela. Ela prefere uma cirurgia onde ela vai usar o próprio tecido mamário dela para poder remodelar, reposicionar e isso ela ter ao longo da sua vida uma mama natural, bonita e tendo a autoaceitação, não sendo aquela coisa artificial que muitas vezes pode gerar um problema para ela lá na frente. Abdômen. Hoje a gente vê muito a lipo HD, abdominoplastia HD, mas isso também tem a ver com a naturalidade. Pacientes que malham, pacientes que fazem a sua atividade física, muitas vezes querem um pouco mais marcado o seu abdômen. Então, é uma relação de sombreamento, aparecendo a musculatura, aparecendo o abdômen. Isso está muito relacionado com cada paciente. A lipo HD, a lipo de alta definição, ela não é para todo mundo. Existe um tripé para uma lipo de alta definição, que seria pele boa, uma pele com uma boa elasticidade, uma musculatura boa, um paciente que está malhando e um paciente que esteja dentro do peso adequado. E aí a lipo de definição, ela vai tirar só aquela gordurinha localizada. Não vai ser uma lipo que vai fazer todo o corpo, que vai lipar até a alma da paciente. Não, vai fazer uma lipo moderada, mas definindo, melhorando a relação ali de sombreamento, musculatura, deixando uma estética bonita. Então, sempre a busca da naturalidade. Uma abdominoplastia, o que muitas pacientes têm medo de uma abdominoplastia? O umbigo. Por quê? Porque às vezes o umbigo não fica natural. Então a gente vê cada vez mais a busca da naturalidade. A busca para esse abdômen ficar mais natural, um aspecto mais natural, um umbigo mais natural. Por quê? Porque muitas vezes a gente numa praia, por exemplo, olha uma paciente e fica muito estigmatizado aquela cirurgia de abdominoplastia, reto, esticado aqui embaixo, e aqui aquele estômago alto que os pacientes falam, que é a gordura visceral, às vezes estica
esticou demais, era uma paciente que estava fora do peso. Então, cada vez mais também nos consultórios a gente orienta a atividade física, a perda ponderal, a orientação nutricional. Isso é importante para ter um resultado natural, não ficar uma coisa artificial. Cirurgias de face hoje, se fala muito em deep plane, que é uma cirurgia onde faz a retidoplastia numa técnica que vai ser mais duradoura, um resultado mais bonito e um resultado natural, onde vai reposicionar o tecido da face, melhorando esse tecido, né? Melhorando essa musculatura, retirando o excesso de pele, mas sem aquele aspecto esticado que era antigamente. Outra coisa que a gente vê muito, por exemplo, transplante capilar. Quando vai se fazer o transplante capilar, se preocupa muito com a linha da frente no transplante capilar, que antigamente você olhava um transplante e achava que tipo um cabelo de boneca. Hoje não, hoje a gente olha o transplante capilar, ele está muito natural, uma naturalidade muito bonita. A mesma coisa na rinoplastia, aqueles narizinhos de boneca, hoje não tem se feito muito mais. Hoje a gente observa que os pacientes buscam uma rinoplastia mais natural. Então, qual que seria o futuro da cirurgia plástica? A busca da naturalidade, a busca da autoaceitação. Isso é muito importante, isso é muito bonito, isso é muito belo dentro da cirurgia plástica. Então, você que busca cirurgia plástica, procura observar como as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a naturalidade, se preocupando com a saúde, e a cirurgia plástica vai evoluindo também com as cirurgias mais específicas para a naturalidade do paciente. Não só na cirurgia plástica a gente vê essa busca de naturalidade, de saúde. Na nutrição hoje, cada vez mais os pacientes se preocupam com contaminações, com plástico nos alimentos. Então isso é interessante também, que pacientes acabam buscando essa melhora na sua saúde, pacientes que têm se preocupado mais com atividade física, se preocupado mais com a sua saúde em relação a tabagismo, álcool. Então cada vez mais a busca da naturalidade e a busca da saúde, a gente vê isso muito forte nas pessoas, e isso a gente consegue ver também no meio artístico. Por exemplo, a Kim Kardashian, que tinha o corpo totalmente artificial, e hoje ela busca cada vez mais a naturalidade do seu corpo. Vários artistas a gente consegue observar isso. Por exemplo, a Bruna Marquezine. Ela com frequência posta vídeos mostrando a naturalidade da sua mama. Uma mama que ela não colocou prótese, uma mama natural, que tem uma quedinha natural, que tem um volume natural, e tem pacientes que às vezes desejam aumentar um pouco desse volume mamário e realiza isso com uma lipoenxertia. Ela tira uma gordurinha localizada do abdômen, das costas e coloca um pouquinho na mama. Essa gordura vai absorver um pouco, mas um pouco ela vai ficar ali na mama, vai causar um aumento dessa mama, porém um aumento natural, vai manter aquela mama, aquele formato em gota de uma mama, que é uma mama extremamente bonita e natural. Então a busca da naturalidade, a busca da autoaceitação vai ser o futuro da cirurgia plástica. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixe seu like, ative as notificações para receber os próximos vídeos.